Quando minha filha Renata me ligou naquela quinta-feira à tarde e disse que ia se casar no dia seguinte, que havia esvaziado todas as minhas contas bancárias e vendido a casa onde eu morava, eu simplesmente ri. Ri alto, daquele jeito que ela deve ter achado que era desespero, mas que na verdade era puro alívio, porque ela não fazia a mínima ideia do que estava por vir. Não sabia que aquela casa que ela tanto se esforçou para vender às pressas não valia nem metade do que ela imaginava. Não sabia que o dinheiro que ela retirou das minhas contas era apenas uma fração ridícula do que eu realmente possuo. E, principalmente, não fazia ideia de quem eu realmente sou. Mas calma, porque essa história precisa ser contada desde o começo para vocês entenderem o tamanho da surpresa que essa menina levou. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Está no trabalho, em casa, na academia? E se você gosta de histórias reais como essa, de reviravolta e justiça sendo feita, se inscreve aqui no canal porque eu tenho muitas outras histórias para compartilhar. Fica comigo até o final dessa porque você não vai acreditar no que aconteceu. Então, a ligação foi assim, bem seca, sem rodeios. A voz da Renata do outro lado da linha estava diferente, meio trêmula, mas ao mesmo tempo decidida. Ela disse apenas que tinha tomado uma decisão importante, que ia se casar com o Gustavo no civil no dia seguinte mesmo, sem festa, sem nada, e que precisava do dinheiro para começar a vida nova com ele. Que já tinha conversado com um advogado, que tinha a procuração das minhas contas, porque um dia eu tinha dado para ela em caso de emergência, lembram? E que a casa já estava vendida, os papéis já assinados, tudo resolvido. Tchau, mãe. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. E desligou. Assim. 32 anos de vida. 32 anos que eu carreguei essa menina no meu coração, e ela me dá tchau como quem desfaz de um sapato velho. Meu nome é Beatriz, tenho 63 anos, e durante 37 anos da minha vida, eu me dediquei completamente à minha família. Casei jovem, com 21 anos. Apaixonada pelo Carlos, que era um homem trabalhador, honesto, desses que acordam às 5 da manhã e voltam para casa só quando o sol já se pôs. Morávamos numa casa simples, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, mas era nossa, conquistada com muito suor. 5 anos depois veio a Renata e meu mundo se transformou completamente. Aquela menina de olhos verdes puxados ao pai se tornou o centro da minha existência. Trabalhei durante anos como professora de escola pública, dessas que levam trabalho para casa, que compram material do próprio bolso para os alunos, que ficam até tarde corrigindo provas e preparando aulas. O salário nunca foi grande coisa, mas era honesto, dava para ajudar nas contas. O Carlos trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção, ganhava razoavelmente bem e juntos conseguíamos dar uma vida digna para nossa filha. Não sobrava muito, mas não faltava nada do essencial. A Renata sempre foi nossa prioridade. Escola particular desde pequena porque eu e o Carlos queríamos que ela tivesse oportunidades que nós não tivemos. Curso de inglês, natação, balé, tudo que ela pedia, a gente dava um jeito de providenciar. Lembro que teve um ano que abri mão de comprar roupa nova para mim o ano inteiro para poder pagar o intercâmbio de 3 semanas que ela queria fazer para a Disney. Ela tinha 15 anos e todas as amigas iam. Não podia deixar minha filha de fora, né? O Carlos fez bico aos sábados durante 6 meses para ajudar a juntar o dinheiro. Valeu a pena ver o sorriso dela quando demos a notícia. Quando ela entrou na faculdade de administração, uma particular caríssima na região da Paulista, eu assumi mais aulas à noite para ajudar a pagar. Chegava em casa às 11 da noite, morta de cansada, mas feliz porque estava investindo no futuro da minha filha. O Carlos também fazia horas extras sempre que podia. A gente se via pouco nessa época, mas tínhamos um objetivo comum: ver nossa Renata formada, bem-sucedida, realizada. Aí veio o tombo. O Carlos começou a passar mal, dores no peito, cansaço excessivo. No começo a gente achou que era excesso de trabalho, estresse, essas coisas. Mas os exames mostraram que era o coração. Ele precisou fazer uma cirurgia de ponte de safena. Foi um susto enorme.
A cirurgia pelo SUS tinha fila de espera de mais de 1 ano, e o médico disse que não dava para esperar tanto. Tivemos que fazer particular. Gastamos todas as nossas economias, tudo que tínhamos guardado durante anos. Zeramos a conta, mas salvamos a vida dele, e isso era o que importava. Depois da cirurgia, o Carlos não conseguiu mais trabalhar como antes. Foi aposentado por invalidez, com um salário que mal pagava as contas básicas. Passei a ser o sustento principal da casa. A Renata estava no 3º ano da faculdade. Pensei em pedir para ela trancar, arrumar um emprego, ajudar em casa, mas o Carlos não deixou. Dizia que ela tinha que se formar, que já estávamos quase lá, que não podíamos desistir agora. Então continuei. Assumi aulas particulares aos finais de semana. Comecei a fazer trabalhos de revisão de texto à noite para ganhar um extra. Dormia 4, 5 horas por noite. Mas seguia. A Renata se formou. Lembro da festa de formatura como se fosse hoje. Ela linda naquele vestido azul que eu mesma escolhi e parcelei em 12 vezes no cartão. O Carlos estava lá, mais magro, mais frágil, mas com os olhos brilhando de orgulho. Tiramos fotos. Ela nos agradeceu no discurso, disse que tudo o que ela era devia a nós. Chorei que nem criança. Pensei que todo o sacrifício tinha valido a pena. Só que depois da formatura, as coisas começaram a mudar. A Renata arrumou um emprego bom numa empresa de logística, ganhando bem melhor que eu. Mas em vez de ajudar em casa como ela sempre prometeu que faria, começou a gastar tudo com ela mesma. Roupas de marca, restaurantes caros, viagens com as amigas. Quando eu pedia uma ajuda com as contas, sempre tinha uma desculpa. Que tinha parcelado não sei o quê, que estava devendo o cartão, que o salário ainda não tinha caído. 2 anos depois da formatura, o Carlos faleceu. Foi, de repente, outro infarto, esse fulminante. Nem deu tempo de chegar ao hospital. Meu mundo desabou. 33 anos de casamento, de parceria, de cumplicidade. Fiquei perdida, sem chão. A Renata chorou no velório, disse que ia cuidar de mim, que eu não ia ficar sozinha. Acreditei. Boba de mim. Nos primeiros meses depois da morte do pai dela, a Renata até aparecia mais em casa. Mas logo voltou à rotina dela, sempre ocupada, sempre com algum compromisso. Eu continuava trabalhando, dando minhas aulas, fazendo meus bicos. A aposentadoria do Carlos era pequena, a pensão que passei a receber também. Juntando com meu salário, dava para viver com simplicidade, nada mais. Foi quando conheceu o Gustavo que as coisas pioraram de vez. Esse rapaz apareceu na vida dela há uns 2 anos. Bonito, bem vestido, sempre com conversa macia. Trabalhava com vendas, dizia que ganhava muito bem, mas nunca vi cor do dinheiro. A Renata ficou encantada. Começou a passar menos tempo ainda comigo, sempre grudada nele. Quando vinham me visitar, ele mal olhava na minha cara, ficava no celular o tempo todo, com aquela cara de quem estava fazendo um favor de estar ali. Pedi para a Renata ir com calma, conhecer melhor a pessoa antes de se envolver tão profundamente. Ela me respondeu que eu era antiquada, que não entendia os relacionamentos modernos, que o Gustavo era o amor da vida dela. Tentei alertar sobre algumas coisas que percebi, tipo ele sempre deixar ela pagar as contas quando saíam, sempre ter uma desculpa para não gastar. Ela disse que eu estava com ciúmes, que não aceitava vê-la feliz. As visitas foram ficando cada vez mais raras. Quando aparecia, a Renata olhava para a casa com cara de desprezo. Reclamava que estava velha, que precisava de reforma, que era num bairro longe de tudo. Eu lembrava que era a casa que o pai dela tinha comprado com tanto esforço, que tinha sido o lar dela durante toda a infância e adolescência. Ela dava de ombros e mudava de assunto. Um dia, ela chegou com o Gustavo e ele começou a fazer perguntas estranhas sobre a casa. Quanto valia, se estava quitada, se tinha alguma dívida. Respondi educadamente que sim, estava quitada há anos, que era minha e da memória do Carlos. Ele ficou com um brilho esquisito no olho. A Renata também. Deveria ter percebido ali que alguma coisa estava sendo tramada, mas eu era boba demais. Confiava demais. Semanas depois, a Renata veio com uma conversa de que eu deveria pensar em vender a casa, que estava grande demais para mim sozinha, que eu podia pegar o dinheiro e comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar.
e ainda sobraria uma grana. Disse que não, que aquela casa tinha muitas memórias, que era tudo que me restava do Carlos, que eu não queria sair dali. Ela insistiu, mas não dei trela. Achei que tinha encerrado o assunto. Também começou a me pedir para assinar uns papéis. Dizia que era para facilitar as coisas, caso eu precisasse de alguma coisa e ela pudesse resolver por mim. Procuração, essas coisas. Como eu confiava nela, acabei assinando. Ela era minha filha, meu sangue. Jamais imaginei que pudesse me prejudicar. Assinei procuração para movimentar contas, para resolver questões burocráticas. Pensei que estava sendo prática, me prevenindo caso ficasse doente ou algo assim. Os meses foram passando e a Renata foi se afastando cada vez mais. Ligava de vez em quando, conversas rápidas, sempre com pressa. Nas poucas vezes que aparecia, vinha com o Gustavo e os dois ficavam mexendo no celular, conversando baixo entre eles, me ignorando. Quando eu tentava puxar assunto, ela respondia com monossílabos, irritada. Comecei a me sentir um estorvo na vida da minha própria filha. No meu aniversário de 63 anos, nenhuma mensagem, nada. Esperei o dia inteiro, olhando para o telefone, esperando uma ligação, uma visita. Nada veio. Chorei sozinha naquela noite, abraçada no travesseiro, sentindo falta do Carlos como nunca. Ele nunca teria deixado isso acontecer. Ele teria colocado a Renata no eixo, teria feito ela entender que família é sagrado. Uma semana depois do meu aniversário esquecido, a Renata apareceu. Sem avisar, no meio da tarde de uma quinta-feira. Veio com o Gustavo, e os dois estavam com uma cara estranha, meio nervosos. Sentaram na sala e ficaram me olhando de um jeito esquisito. Ofereci café, biscoito. Eles disseram que não queriam nada, que só tinham vindo dar uma notícia rápida. Foi quando o Gustavo começou a falar. Disse que eles tinham pensado muito, que tinham chegado à conclusão que eu estava vivendo de forma irresponsável, que estava gastando dinheiro demais, que precisava de ajuda para administrar minhas finanças. Fiquei sem entender. Irresponsável como? Se eu mal tinha dinheiro para gastar. Vivia do meu salário de professora aposentada e da pensão. Pagava minhas contas, comia com simplicidade, não devia nada a ninguém. A Renata completou. Disse que tinha conversado com um advogado amigo do Gustavo, que tinha descoberto que podia me ajudar a administrar melhor minha vida, que ia assumir o controle das minhas finanças para o meu próprio bem, que já tinha até encontrado um comprador para a casa, alguém que pagaria à vista, um bom preço. Levantei da cadeira, incrédula. Falei que não, que a casa não estava à venda, que meu dinheiro era meu e eu administrava muito bem sozinha. Obrigada. O Gustavo deu aquele sorrisinho cínico e disse que eles não estavam pedindo permissão, que a Renata tinha procuração, que legalmente ela podia tomar essas decisões por mim, que era melhor eu aceitar numa boa porque ia acontecer de qualquer jeito. Senti minhas pernas fraquejarem. Olhei para minha filha, aquela menina que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor e dedicação, esperando que ela dissesse que era mentira, que era uma brincadeira de mau gosto. Mas ela só desviou o olhar, mexendo nas unhas, e murmurou que era para o meu bem, que eu ia entender um dia. Pedi para eles saírem da minha casa. O Gustavo levantou, deu um tapinha no ombro da Renata e disse bem assim, eu ouvi claramente, a casa já é nossa mesmo, velha. É questão de dias. E saíram. A Renata foi atrás dele sem olhar para trás, sem se despedir, sem nada. Fiquei paralisada ali na sala, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Minha própria filha estava me roubando. Não havia outra palavra. Estava tomando minha casa, meu dinheiro, tudo que eu tinha. E o pior, estava fazendo isso com a frieza de quem vende um objeto usado, sem valor sentimental algum. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cabeça tudo o que tinha acontecido, todas as escolhas que fiz, todos os sacrifícios. Será que tinha errado em algum lugar? Será que tinha mimado demais, dado demais, exigido de menos? Como uma filha chega a esse ponto de desumanidade com a própria mãe? Os dias seguintes foram de pura angústia. Tentei ligar para a Renata várias vezes, ela não atendia.
Mandei mensagens, nada. Fui até o apartamento onde ela morava, ninguém abriu a porta. Cheguei a ir na empresa onde ela trabalhava, mas a recepcionista disse que ela tinha pedido demissão há 2 semanas. Isso eu nem sabia. Minha filha tinha pedido demissão do emprego e não me contou nada. Pensei em procurar um advogado, tentar reverter essa procuração, mas com que dinheiro? Eu não tinha recursos para pagar honorários advocatícios. E a maioria dos advogados que consultei por telefone disse que seria difícil provar que a procuração tinha sido obtida de má fé, que tinha sido eu mesma que assinei de livre e espontânea vontade. Me senti impotente, acuada, traída da pior forma possível. Comecei a fazer contas de onde eu poderia morar se realmente me tirassem da casa, quanto custaria um aluguel, se minha aposentadoria daria para pagar. O desespero foi tomando conta de mim. Cheguei a passar mal, a pressão subiu, precisei tomar calmante. Foi então que, 15 dias depois daquela visita terrível, recebi a ligação. A voz da Renata estava diferente, tinha um tom de vitória, de quem tinha acabado de ganhar um prêmio. E aí ela soltou aquelas palavras que eu contei no começo, que ia casar no dia seguinte, que tinha esvaziado minhas contas, que tinha vendido a casa. Tchau. E desligou. Fiquei segurando o telefone, ouvindo o silêncio do outro lado da linha. E aí aconteceu uma coisa estranha. Em vez de entrar em pânico, em vez de desabar, eu comecei a rir. Rir muito. Porque de repente tudo fez sentido. Todo o plano deles, toda a pressa, toda aquela correria para me tirar tudo antes que eu pudesse reagir. Eles realmente achavam que tinham conseguido. Realmente acreditavam que tinham me deixado na miséria, que tinham tomado tudo que eu possuía. Mas tinha uma coisa que eles não sabiam. Uma coisa que ninguém sabia, na verdade. Nem a Renata, nem o Carlos em vida, nem ninguém. E essa coisa mudava completamente o jogo. Alguns anos antes, quando o Carlos ainda estava vivo, mas já doente, apareceu lá em casa uma advogada muito elegante procurando por mim. Disse que representava um escritório de advocacia de São Paulo e que precisava falar comigo sobre um assunto particular. Fiquei com medo. Pensei que fosse alguma dívida, algum problema. Mas ela foi logo explicando que não era nada disso. Acontece que a minha mãe, que tinha morrido quando eu tinha apenas 8 anos de idade, era filha única de uma família que tinha posses lá em Minas Gerais. Eu sabia disso vagamente. Minha mãe tinha me contado algumas histórias quando eu era pequena, mas ela tinha se afastado da família dela ainda jovem, tinha vindo para São Paulo, casado com meu pai que era humilde, e praticamente rompido com os pais. Quando ela morreu, tão jovem, de câncer, meu pai criou eu e meu irmão sozinho, na dificuldade. Nunca mais tivemos contato com a família materna. O que eu não sabia é que minha avó materna tinha sido dona de várias propriedades em cidades históricas de Minas Gerais. Casarões antigos, terrenos, imóveis comerciais. E que ela tinha falecido há alguns anos, deixando tudo em testamento para os herdeiros. Como minha mãe já tinha morrido, os bens dela foram sendo divididos entre os descendentes diretos. No caso, eu e meu irmão. Só que meu irmão também já tinha falecido há muitos anos, num acidente de moto quando era jovem. Não deixou filhos. Então toda a parte que caberia a ele também veio para mim. A advogada explicou que tinha demorado para me localizar porque eu tinha mudado de sobrenome quando casei. Tinha me mudado várias vezes. Enfim, o processo de inventário era complexo e demorado. Quando ela me mostrou os documentos, quase caí para trás. Eram 7 imóveis no total. Casarões coloniais em Tiradentes e Ouro Preto, 2 imóveis comerciais em Belo Horizonte, terrenos, e todos alugados, gerando renda mensal. A advogada tinha nas mãos extratos mostrando que durante todos os anos em que o inventário tinha corrido, os aluguéis tinham sido depositados numa conta judicial, acumulando. Estavam lá mais de R$500 mil só de aluguéis atrasados. Fora o valor dos próprios imóveis que, somados, valiam alguns milhões. Fiquei em choque. Literalmente em choque. Aquilo não podia ser real. Eu, Beatriz, professora aposentada, vivendo de salário apertado, era dona de milhões? Parecia pegadinha,
mas a advogada mostrou todos os documentos, certidões, tudo devidamente registrado em cartório. Era real. Era tudo meu. Ela explicou que eu precisaria ir até Belo Horizonte para assinar os papéis finais da transferência, que o processo estava na reta final. Marquei a viagem, mas antes de ir, o Carlos piorou de saúde, teve que voltar para o hospital e acabei adiando. Quando ele se recuperou um pouco, não contei nada para ele porque não queria criar expectativas antes de ter certeza absoluta. Tinha medo que fosse algum erro, algum engano. Fui sozinha para Belo Horizonte. Passei 3 dias lá resolvendo tudo. Assinei montanhas de papéis, conheci os imóveis, alguns inclusive. Eram lindos, casarões históricos bem conservados, alugados para pousadas e restaurantes que pagavam bem. Abri uma conta bancária separada, numa agência lá de Minas mesmo, para receber os aluguéis e o valor do inventário. Não quis misturar com minhas contas de São Paulo. Quando voltei, estava decidida a contar tudo para o Carlos. Mas ele estava tão frágil, tão debilitado, que resolvi esperar ele melhorar um pouco. Não queria dar uma notícia dessas e ele passar mal de emoção. E aí, antes que eu pudesse contar, ele faleceu. De repente, sem aviso. E a notícia morreu comigo. Depois da morte dele, entrei em depressão profunda. Fiquei meses sem conseguir pensar direito, só funcionando no automático. A herança ficou lá, guardada, rendendo. Eu não mexi, não usei. Vivia da minha aposentadoria e da pensão como sempre vivi. Nem lembrava direito daquele dinheiro. Era como se não fosse real, como se fosse um sonho que eu tinha tido. Com o tempo, fui me recuperando aos poucos, mas continuei vivendo simples. Usei um pouco do dinheiro da herança uma vez só para reformar o túmulo do Carlos, colocar uma lápide bonita, de granito. Fora isso, nada. Continuava sendo a mesma Beatriz, na mesma casa, com a mesma vida. Não contei para a Renata por alguns motivos. Primeiro porque quando recebi a herança, ela já estava naquela fase de gastar tudo com futilidades, de me visitar pouco. Tive medo que ela se aproximasse só por interesse. Segundo, porque queria ver até onde ia o amor verdadeiro dela por mim, sem a interferência de dinheiro. E terceiro, confesso, porque uma parte de mim já desconfiava do caráter dela e achava melhor manter isso em segredo. E que bom que mantive. Porque agora, ouvindo ela dizendo que tinha esvaziado minhas contas e vendido minha casa, eu sabia exatamente o que ela tinha conseguido. Tinha conseguido o dinheiro das contas que eu usava no dia a dia, que devia ter no máximo uns 20 mil reais, juntando tudo. E tinha vendido uma casa que valia talvez 250 mil reais, se muito, numa venda às pressas. Enquanto isso, eu tinha 7 imóveis em Minas Gerais, que valiam milhões, e geravam cerca de 15 mil reais de aluguel por mês, depositados numa conta que ela nem sabia que existia. Tinha mais de 600 mil reais parados nessa mesma conta, rendendo juros. Tinha uma advogada competente em Belo Horizonte, cuidando de tudo para mim. A Renata e o Gustavo achavam que tinham me deixado na rua, sem nada, e eu ia deixar eles acharem isso. Por enquanto. Porque tinha um plano se formando na minha cabeça, e quanto mais eu pensava, mais perfeito ele ficava. Nos dias seguintes, fingi que estava desesperada. Liguei para algumas amigas, chorando, contando que minha filha tinha me roubado, que eu ia ficar sem ter onde morar. As amigas ficaram horrorizadas, ofereceram ajuda, disseram que eu podia ficar na casa delas enquanto resolvesse as coisas. Agradeci. Disse que ia dar um jeito. Também fui em algumas igrejas do bairro, conversei com os padres, pedi orientação. Queria que ficasse bem claro para todo mundo o que a Renata tinha feito. Queria que a história se espalhasse, que as pessoas soubessem o tipo de filha que ela era. E espalhou. Numa comunidade pequena como a nossa, notícia assim corre rápido. Fiquei sabendo através de uma vizinha que a Renata e o Gustavo tinham de fato se casado no civil, numa cerimônia relâmpago num cartório do centro. Sem festa, sem família, nada. Só eles dois e as testemunhas obrigatórias que o cartório providenciou. Depois, foram direto para uma imobiliária fechar a compra de um apartamento.
Descobri também que o comprador da minha casa era, na verdade, uma empresa de fachada que o Gustavo tinha aberto. Eles tinham vendido a casa para eles mesmos por um valor abaixo do mercado para pagar menos imposto. Iam reformar e revender pelo dobro do preço, ou alugar por um valor alto. Todo um esquema bem montado. Dava para ver que não era a primeira vez que esse Gustavo aplicava esse tipo de golpe. A Renata tentou me ligar uma vez, alguns dias depois daquela ligação terrível. Eu não atendi. Ela mandou uma mensagem dizendo que ia mandar depositarem R$ 5.000 numa conta para mim, para eu me virar nos primeiros meses até eu arrumar algum lugar para morar. R$ 5.000, depois de tomar tudo de mim, a esmola que ela achava que era generosidade. Respondi a mensagem com apenas 3 palavras: não preciso. Ela deve ter achado que era orgulho, que eu estava brava. Não fazia ideia que era verdade literal. Enquanto isso, entrei em contato com minha advogada em Belo Horizonte. Expliquei toda a situação. Ela ficou indignada. Disse que a gente tinha várias opções legais, que podia processar, que podia mover ação de ressarcimento. Mas eu pedi para ela esperar. Disse que queria fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo. Comecei a me informar sobre o apartamento que eles tinham comprado. Era num condomínio novo, desses de luxo, na zona sul de São Paulo. 3 quartos, 2 vagas, lazer completo. Eles tinham dado uma entrada gorda, usando o dinheiro que tiraram de mim e financiado o resto em 30 anos. Estavam se achando os dois, postando fotos nas redes sociais, mostrando a chave do apartamento novo, falando de recomeço, de vida nova. Teve uma foto em especial que me chamou a atenção. A Renata com a mão no rosto, exibindo a aliança de casamento, com uma legenda que dizia: finalmente livre para viver minha própria vida. Finalmente livre. Como se eu tivesse sido uma prisão para ela. Eu, que abri mão de tudo para ela ter tudo. Mas eu não ia deixar a raiva me consumir. Não ainda. Tinha que agir com inteligência, com estratégia. E foi o que fiz. Continuei morando na casa, mesmo sabendo que ela tinha sido vendida ilegalmente. A tal empresa de fachada não podia me tirar de lá na marra porque havia todo um processo legal para despejo que levaria meses. E eu tinha direitos como moradora de décadas. Aproveitei esse tempo para me planejar. Vendi discretamente 2 dos imóveis em Minas, uns terrenos que não rendiam tanto. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento lindo em Campinas, num condomínio para idosos. Desses com estrutura completa de saúde, lazer, segurança, 3 quartos, todo mobiliado, quitado. Coloquei no meu nome, obviamente na documentação que a Renata não tinha acesso. Também contratei um advogado aqui em São Paulo, um especialista em direito de família. Expliquei toda a situação para ele, mostrei a procuração que a Renata tinha usado indevidamente, os comprovantes das movimentações bancárias, tudo. Ele disse que tínhamos um caso sólido de estelionato, abuso de confiança, uso indevido de procuração, que ela podia até responder criminalmente. Mas eu ainda não queria acionar a justiça. Queria ver até onde essa menina ia. Queria que ela se sentisse segura, vitoriosa, para a queda ser ainda maior. 2 meses depois de terem me roubado, recebi uma notificação de despejo. A tal empresa do Gustavo estava pedindo para eu sair da casa em 30 dias. Não contestei. Simplesmente organizei minhas coisas, as poucas que importavam, as fotos do Carlos, alguns objetos com valor sentimental. O resto, os móveis velhos, a tralha acumulada de décadas, deixei tudo lá. Não precisava mais daquilo. No dia da mudança, contratei um caminhão pequeno e levei apenas 3 caixas de pertences para o meu apartamento novo em Campinas. As vizinhas vieram se despedir, algumas chorando, dizendo que era uma injustiça, que eu não merecia aquilo. Agradeci o carinho, disse que ia ficar bem, que Deus ia me dar forças. Quando cheguei no apartamento em Campinas, pela primeira vez em meses, senti um alívio verdadeiro. O lugar era lindo, arejado, ensolarado. Tinha uma vista para um jardim enorme, uma varanda gostosa. Era meu. Realmente meu. Comprado com dinheiro da minha herança, sem dever nada a ninguém.
Passei os dias seguintes me organizando, conhecendo a vizinhança, me adaptando à rotina do condomínio. Fiz amizade com outras senhoras que moravam lá, mulheres incríveis com histórias de vida fascinantes. Comecei a frequentar as aulas de hidroginástica, os bailes de terceira idade, as sessões de cinema. Estava me sentindo viva de novo, pela primeira vez desde a morte do Carlos. Enquanto isso, mantinha um perfil baixo nas redes sociais. Não postava fotos do apartamento novo, não comentava nada sobre minha vida. Deixei que a Renata continuasse achando que eu estava passando necessidade, morando de favor na casa de alguma amiga, vivendo de favor. 3 meses depois da mudança, recebi através de uma prima distante a notícia de que a Renata estava grávida. Ia ser avó. Meu primeiro pensamento foi de alegria, daquelas automáticas de mãe. Mas logo veio a realidade. Essa criança ia ser criada por uma mulher que roubou a própria mãe e por um golpista sem escrúpulos. Que valores essa criança ia aprender? Fiquei sabendo também que eles estavam com dificuldades financeiras. O dinheiro que tinham tirado de mim estava acabando mais rápido do que esperavam. O apartamento tinha custos altos de condomínio e IPTU que eles não tinham previsto. O Gustavo tinha perdido o emprego de vendedor. E a Renata não conseguia arrumar trabalho porque estava grávida e nenhuma empresa queria contratar. Parte de mim, a parte mãe que ainda existia lá no fundo, pensou em ajudar. Mas aí eu lembrava da frieza com que ela tinha me ligado, do tchau que ela tinha dado, da forma como tinha me descartado, e a vontade de ajudar passava. Mas alguns meses se passaram. Eu estava cada vez melhor, mais fortalecida. Tinha até começado a namorar um senhor viúvo do condomínio, o seu Antônio, um homem gentil e educado que me tratava com respeito e carinho. Nada sério ainda, mas estava me fazendo bem ter companhia masculina de novo. Foi quando aconteceu o inesperado. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a Renata. A voz estava diferente, mais baixa, quase humilde. Disse que precisava falar comigo, que era importante. Pensei em desligar, mas a curiosidade falou mais alto. Perguntei o que ela queria. Ela começou a chorar. Disse que estava com 6 meses de gravidez, que estava passando dificuldades, que o Gustavo estava desempregado, que estavam devendo 3 meses de condomínio, que o apartamento ia ser tomado pelo banco porque não conseguiam pagar as parcelas do financiamento, que não tinha mais ninguém para recorrer, que precisava de ajuda. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ela continuou, entre soluços, dizendo que tinha errado, que sabia que tinha feito uma coisa horrível comigo, mas que estava arrependida. Que a gravidez tinha feito ela refletir sobre a vida, sobre família, sobre valores. Que queria me pedir perdão e uma chance de recomeçar. Perguntei, com a voz bem calma, se ela estava mesmo arrependida ou se estava apenas desesperada. Ela jurou que estava arrependida de verdade, que tinha percebido o quanto tinha sido cruel e ingrata. Que queria que eu conhecesse minha neta quando nascesse. Que queria me ter de volta na vida dela. Fiz então a pergunta que estava me queimando a língua. E o dinheiro que você tirou de mim? E a casa que você vendeu? Ela ficou quieta por uns segundos e depois disse que não tinha mais nada, que tinha gastado tudo, que se pudesse voltar atrás, voltaria. Que nunca deveria ter ouvido o Gustavo. Ah, então agora a culpa era do Gustavo. Interessante como na hora do aperto ela jogava a responsabilidade no marido. Perguntei se ele sabia que ela estava me ligando. Ela disse que não, que tinha ligado escondida, que ele ia ficar bravo se soubesse. Ali eu percebi uma coisa. Ela não estava realmente arrependida. Estava apenas procurando uma tábua de salvação. E achava que eu, a mãe trouxa que sempre relevou tudo, ia mais uma vez estender a mão e salvar ela da enrascada. Disse para ela que ia pensar no assunto e que entraria em contato. Ela ficou me agradecendo, dizendo que sabia que eu ia entender, que mãe sempre perdoa essas coisas. Desliguei sem me comprometer com nada. Passei os dias seguintes pensando, conversando com meu advogado, com minha advogada de Minas, com o seu Antônio que tinha se tornado um confidente. Todos diziam que eu não devia nada para ela, que ela tinha feito a cama e agora tinha que se deitar nela. Mas eu queria fazer algo diferente.
Queria que ela entendesse de verdade, na pele, o tamanho da besteira que tinha feito. Foi quando tive a ideia. Liguei para meu advogado e pedi para ele preparar alguns documentos. Depois liguei para a Renata e marquei um encontro. Disse que a gente precisava conversar pessoalmente, que eu tinha algumas coisas para falar. Ela ficou toda animada, achando que eu ia perdoar e ajudar financeiramente. Marcamos num café no centro de São Paulo, meio caminho entre Campinas, onde eu estava morando, e a Zona Sul, onde ela morava. Cheguei primeiro, pedi um cappuccino, sentei numa mesa do canto. Quando ela entrou, quase não a reconheci. Estava com a barriga enorme, roupas simples, tênis gasto, sem maquiagem. Bem diferente daquela moça que postava fotos de restaurantes caros e roupas de grife. Ela se sentou na minha frente e começou logo a chorar, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido a pior filha do mundo, que não merecia meu perdão. Deixei ela falar. Deixei ela se esvaziar. Quando ela terminou, tirei da bolsa um envelope pardo grande e coloquei em cima da mesa. Disse: Renata, você me ligou pedindo ajuda e eu vou te ajudar. Mas não do jeito que você está esperando. Ela me olhou sem entender. Abri o envelope e comecei a tirar papéis de dentro. O primeiro era o comprovante da minha conta bancária em Minas, mostrando o saldo de mais de R$700 mil. Os olhos dela arregalaram. Expliquei calmamente sobre a herança que tinha recebido anos atrás, sobre os imóveis em Minas Gerais, sobre os aluguéis que recebia mensalmente, sobre o apartamento que tinha comprado em Campinas. Fui mostrando documento por documento, comprovante por comprovante. A cada papel que eu colocava na mesa, o rosto dela ia ficando mais branco. Quando terminei, ela estava em choque total. Gaguejou, tentou falar, não conseguiu. Por fim, conseguiu articular. Você tinha tudo isso e nunca me contou? Respondi. Exatamente. Nunca contei. E sabe por quê? Porque eu queria saber se você me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E você mostrou exatamente quem você é. Ela começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era choro de arrependimento. Era choro de desespero, de quem percebeu que tinha perdido tudo por ganância e estupidez. Balbuciou que se soubesse que eu tinha dinheiro, nunca teria feito o que fez. E eu ri. Ri na cara dela e disse: é exatamente esse o problema, Renata. Você só valoriza dinheiro. Você me amava quando achava que eu era pobre? Não. Me ignorava, me desprezava, tinha vergonha da casa simples, do bairro humilde. E agora descobre que eu tenho posses e quer voltar atrás? Ela tentou se explicar, disse que não era bem assim, que estava confusa na época, que o Gustavo tinha influenciado ela. Eu a interrompi. Você é adulta, Renata. Tomou suas decisões, e decisões têm consequências. Tirei então mais um papel do envelope. Era uma notificação criminal que meu advogado tinha preparado. Expliquei que ela tinha cometido crime ao usar a procuração para esvaziar minhas contas e vender minha casa sem meu consentimento real. Que eu tinha todas as provas de que tinha sido coagida e enganada, que ela poderia ser presa por isso. O rosto dela ficou roxo. Começou a me implorar, disse que estava grávida, que não podia ser presa, que ia ter um bebê. Respondi com calma. Deveria ter pensado nisso antes de roubar sua mãe, antes de me dar tchau por telefone como se eu fosse lixo. Mas aí veio o que eu realmente queria dizer. Disse que não ia acioná-la criminalmente, que não queria ver minha filha presa, por mais que ela merecesse, mas que também não ia dar dinheiro para ela. Não ia pagar as dívidas dela. Não ia salvar ela e o Gustavo da enrascada que eles mesmos criaram. Disse que o que eu ia fazer era o seguinte: quando minha neta nascesse, se a Renata quisesse, eu podia oferecer um lugar para elas morarem. Só elas. Mãe e bebê. No meu apartamento em Campinas, tinha um quarto sobrando. Ela podia morar lá, criar a criança num ambiente seguro e saudável. Mas o Gustavo não era bem-vindo. E ela teria que trabalhar, contribuir, ser uma pessoa decente. Ela me olhou incrédula. E o Gustavo, onde ele vai ficar? Respondi. Não é meu problema. Você escolheu se casar com ele, escolheu ter um filho com ele. Agora, descubra com ele como resolver a vida de vocês.
Eu só estou oferecendo ajuda para você porque você é minha filha e para a criança que não tem culpa de nada. Mas é nos meus termos. A Renata ficou visivelmente dividida. Dava para ver a luta interna acontecendo. Ela queria a segurança que eu estava oferecendo, mas não queria abandonar o marido. Ou talvez tivesse medo dele. Disse que precisava pensar, que precisava conversar com ele. Falei que ela tinha até o bebê nascer para decidir, que depois disso a oferta seria retirada. Levantei, paguei meu café e fui embora. Deixei ela sentada lá, segurando os papéis, em choque. 2 semanas depois, recebi uma ligação dela de novo. Dessa vez a voz estava diferente, firme. Disse que tinha tomado uma decisão, que ia aceitar minha oferta, que ia se separar do Gustavo e vir morar comigo quando o bebê nascesse. Fiquei surpresa. Perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que sim, que tinha finalmente percebido que o Gustavo nunca tinha se importado com ela de verdade, só com o dinheiro. Que quando ela contou para ele que eu era rica, ele ficou furioso, dizendo que ela era burra, que podiam ter conseguido muito mais se tivessem manipulado melhor a situação. Isso tinha sido a gota d'água para ela. Ver a real face do homem com quem tinha se casado. Ver que para ele ela era apenas uma ferramenta para conseguir dinheiro. Disse que tinha pedido a separação, que ele tinha ficado agressivo, que tinha tido até que chamar a polícia. Que estava morando temporariamente com uma amiga, mas que precisava de um lugar mais estável antes do bebê nascer. Disse que tudo bem, que ela podia vir quando quisesse. Mas deixei claro, aqui em casa tem regras, tem respeito, tem responsabilidade. Não é mais moleza como era antes. Ela concordou com tudo. A Renata se mudou para meu apartamento 3 semanas antes do parto. Chegou com 2 malas de roupas e muita vergonha na cara. Nos primeiros dias mal olhava nos meus olhos. Ficava no quarto dela, só saía para comer e ir ao banheiro. Eu deixei. Sabia que ela precisava de tempo para processar tudo. Aos poucos fomos conversando. Conversas duras, honestas, onde eu disse tudo o que tinha guardado durante anos. O quanto tinha me sentido desvalorizada, descartada, usada. O quanto tinha doído ver a filha que criei com tanto amor me tratar como lixo. Ela chorou muito, pediu perdão de todas as formas possíveis, e eu, eventualmente, perdoei. Não esqueci, nunca vou esquecer, mas perdoei. A bebê nasceu num dia lindo de primavera. Uma menina linda, de olhos verdes como a mãe e a avó. A Renata quis dar meu nome para ela. Beatriz, Pequena Bia. Quando segurei minha neta nos braços pela primeira vez, senti meu coração amolecer um pouco. Aquela criancinha inocente era um recomeço, uma segunda chance. A Renata está morando comigo há 8 meses agora. Está trabalhando meio período numa escola aqui perto, dando aulas de reforço escolar. Ganha pouco ainda, mas está contribuindo com as despesas da casa. Está sendo mãe, e pelo que vejo, uma mãe dedicada e presente. Está aprendendo do jeito difícil o que é responsabilidade e gratidão. O Gustavo tentou entrar em contato algumas vezes, dizendo que queria ver a filha, que tinha direitos. Meu advogado tratou disso. Entramos com processo de regulamentação de visitas supervisionadas. Ele apareceu uma vez, ficou 20 minutos olhando para a bebê sem saber o que fazer, e nunca mais voltou. Soube que está morando em outro estado, aplicando outros golpes, sendo quem sempre foi. Eu, aos 64 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho saúde, tenho estabilidade financeira, tenho um apartamento lindo, tenho amigas maravilhosas no condomínio, tenho o seu Antônio que me leva para jantar uma vez por semana e me trata como rainha. Tenho minha filha tentando reconquistar minha confiança todos os dias. E tenho minha netinha, que é a luz dos meus olhos. Ainda tenho 5 imóveis em Minas que me dão renda mensal. Não preciso trabalhar, mas estou pensando em fazer alguma coisa voluntária, dar aulas de reforço para crianças carentes, devolver um pouco do que recebi. O dinheiro que a Renata tinha roubado, aqueles 20 mil reais, ela está me pagando de volta aos poucos, por insistência dela. Eu disse que não precisava, mas ela insiste que é importante para ela fazer isso. Respeito. A casa velha do Ipiranga,
que eles venderam de forma ilegal, acabou gerando um processo judicial. Meu advogado entrou com ação e conseguimos provar a fraude. A venda foi anulada, o comprador teve que devolver a casa, foi um rolo enorme. No final, consegui a casa de volta, mas decidi vender, dessa vez de forma legal e por um preço justo. Com o dinheiro, fiz um fundo para a educação da pequena Bia. Quando ela crescer, vai ter recursos para estudar onde quiser, ser o que quiser. A lição que aprendi com tudo isso? Que não podemos confiar cegamente em ninguém, nem mesmo em quem amamos. Que precisamos nos proteger, ter nossos recursos, nossa independência. Que o amor verdadeiro não é provado com dinheiro, mas com atitudes, com presença, com respeito. E que vingança não precisa ser violenta ou raivosa. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem, mostrar que você é maior que as maldades que fizeram com você. Olho para a Renata hoje e vejo uma mulher diferente daquela que me ligou para dar tchau. Vejo alguém que está aprendendo, crescendo, amadurecendo. Será que ela mudou de verdade? Só o tempo vai dizer. Mas estou dando a ela essa chance. Não por ela, mas pela Bia. E por mim mesma, porque carregar rancor é pesado demais. Quando conto essa história para minhas amigas do condomínio, elas ficam chocadas. Dizem que eu sou forte, que sou corajosa. Mas não me sinto nem forte nem corajosa. Me sinto apenas uma mulher que sobreviveu, que aprendeu a se valorizar, que descobriu que é capaz de se sustentar sozinha. Uma mulher que foi traída da pior forma, mas que não deixou isso destruí-la. Tem dias que ainda dói. Tem dias que olho para Renata e lembro daquela ligação, daquele tchau frio e calculista. Mas aí a pequena Bia sorri para mim. Ou a Renata faz alguma coisa gentil, tipo preparar meu café do jeito que eu gosto sem eu pedir. E eu vejo que o perdão foi a escolha certa. Não para ela, para mim. Porque guardar ódio estava me fazendo mal. Estava me consumindo por dentro. O seu Antônio me disse outro dia que eu sou a mulher mais incrível que ele já conheceu. Que minha história de superação é inspiradora. Fiquei sem graça, disse que só fiz o que tinha que fazer. Mas no fundo, confesso, fiquei feliz com o elogio. Porque durante tantos anos me senti invisível, desvalorizada. E agora estou sendo vista, respeitada, admirada. Se eu pudesse dar um conselho para outras mulheres que estão passando por situações parecidas, seria: não abaixem a cabeça, não se deixem desvalorizar. Vocês são fortes, são capazes, valem muito mais do que qualquer ingratidão que recebam, seja de filhos, maridos, quem quer que seja. E se tiverem recursos guardados, segredos que possam protegê-las, não tenham vergonha de usar quando necessário. Não é desonestidade, é sobrevivência. E se você que está me ouvindo passou ou está passando por algo parecido, de ser traída por quem você ama, de ser desvalorizada por quem você dedicou sua vida, saiba que você vai sobreviver. Vai doer, vai ser difícil, mas você vai sair do outro lado mais forte. Porque a gente só descobre o quanto é forte quando ser forte é a única escolha que resta. Hoje, acordo todos os dias grata. Grata pelo apartamento confortável, pela estabilidade financeira, pela saúde, pelas amizades verdadeiras que construí. Grata até pela traição da Renata, porque foi ela que me forçou a finalmente usar os recursos que eu tinha, a sair da minha zona de conforto, a me reinventar numa idade em que muita gente já desistiu de viver. A pequena Bia está começando a engatinhar agora. Outro dia, ela veio engatinhando até mim e ficou em pé se segurando na minha perna. Olhou para mim com aqueles olhos verdes brilhantes e disse: "Vovó", pela primeira vez. Chorei. Chorei de alegria, de emoção, de alívio, porque ali estava a prova de que mesmo depois de tanta dor, de tanta decepção, ainda há beleza no mundo. Ainda há amor verdadeiro. A Renata viu a cena e também chorou. Depois veio até mim e me abraçou, algo que não fazia há anos. Disse no meu ouvido: "Obrigada, mãe, por tudo, por não ter desistido de mim." Retribui o abraço e disse: "Você é minha filha. Eu nunca vou desistir de você. Mas também nunca mais vou deixar você pisar em mim."
E você que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Teria perdoado? Teria ajudado? Ou teria deixado a Renata se virar sozinha com as consequências dos atos dela? Não existe resposta certa ou errada. Cada um age de acordo com seus valores, sua história, seu coração. Eu escolhi o caminho do perdão, mas do perdão consciente, com limites, com respeito próprio. Quero que você saiba que não importa a idade que você tem, não importa o quanto você já sofreu ou o quanto já foi desvalorizada. Você sempre pode recomeçar, sempre pode se reinventar, sempre pode escolher viver bem, viver com dignidade, viver respeitando a si mesma. Eu tenho 64 anos e estou tendo uma segunda chance de felicidade. Se eu consigo, você também consegue. Conta aqui nos comentários a sua história. Você já passou por traição familiar? Já se sentiu desvalorizada por quem você ama? Como lidou com isso? Quero ler cada história, cada depoimento. Porque quando compartilhamos nossas dores e nossas superações, ajudamos outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. E se você gostou dessa história, se ela tocou seu coração de alguma forma, compartilha com outras pessoas que possam precisar ouvir isso. Compartilha com aquela amiga que está passando por dificuldades, com aquela tia que está sendo desvalorizada, com qualquer mulher que precise lembrar o quanto ela é forte e valiosa. Eu sou Beatriz, tenho 64 anos, sou avó da Bia, sou uma sobrevivente e estou aqui para dizer: a vida continua depois da traição e pode continuar bonita, digna e cheia de propósito. Basta você acreditar em si mesma e nunca, nunca mesmo, abaixar a cabeça para quem não te valoriza. Um beijo no coração de cada um que me ouviu até aqui. E lembrem-se, vocês valem muito, muito mais do que imaginam.